Olá, amigos, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, nós estamos aqui para mais uma noite de reflexões, de estudos, e hoje a nossa obra de reflexão é a obra de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que esperamos verdadeiramente que esteja bem, de saúde, se recuperando dos reveses que a vida às vezes nos traz. E que possamos refletir sobre Vidas Vazias, nosso capítulo número 8, sob qualquer aspecto. Os amigos já estão chegando, Jane e Cláudia já estão conosco também, a gente agradece muito. Vamos fazer a nossa prece, daqui a pouco voltamos para cumprimentar os amigos que estão conosco nesse instante. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações e nos permita uma visão maior do próprio existir. Dessa forma, Pai, amparados pelo Mestre amado Jesus e pelos amigos espirituais que não nos faltam, haveremos de vencer as dificuldades momentâneas pelas quais todos estamos passando. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, Gil, Ivete, Laura, Tânia, sejam todos bem-vindos, uma alegria quando estamos juntos, Carol também chegando, Sebastiana. Vamos à nossa obra de hoje, que é o livro Vidas Vazias. Nesta obra, capítulo 8, tem como título Sob Qualquer Aspecto. É interessante, nós vamos ver essa fala de Joana de Ângeles fazendo uma análise nessa página, né? Uma análise atual da personalidade de Jesus. Então ela vai trazer Jesus na pauta de nossas reflexões e assim, com certeza, estaremos aproveitando ao máximo esse ensejo, esse encontro que nossas almas tanto anseiam para que aproveitemos bem. Deixa só tirar um som para que não tenhamos nenhuma dificuldade aqui. Bem, analise então, Joana, a personalidade de Jesus e inicia dizendo que Jesus é o ser mais surpreendente da história da humanidade. Para nós espíritas, temos questão em O Livro dos Espíritos, que é a questão 625, já bastante conhecida, onde nos é aconselhado pelo mundo espiritual a seguir um determinado modelo e um determinado guia para termos a evolução necessária, o sucesso de espírito que ansiamos, para termos a paz, o equilíbrio. E eles dizem simplesmente: Jesus, é Ele o vosso modelo e guia. É um ser tão surpreendente que pode ser então colocado como modelo e guia para a humanidade seguir. Boa noite, Rosana, boa noite, Yara, Bernadette, Sandra, Cidinha, Carol, sejam todos bem-vindos, Eliana, sejam todos bem-vindos. Como nós dizemos, é sempre muita alegria estarmos juntos. Na continuidade, além de dizer que Jesus é um ser surpreendente, e sim surpreendente pela sua forma de agir, pelo seu pensar, que difere da grande maioria das criaturas humanas até hoje na face da Terra. A sua visão muito maior da lei do amor, do cumprir a parte que nos cabe na evolução terrena, e sempre com as suas lições. Então é um ser surpreendente para todos nós. Boa noite, Rosângela, boa noite, Edith, que nós não tínhamos ainda cumprimentado. Diz ela, Jesus tão importante, tão surpreendente, um ser tão ímpar, que ele dividiu os tempos em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quando nos referimos hoje ao calendário, às datas, às épocas, sempre temos aquela referência antes de Cristo ou depois de Cristo. Se ele não tivesse tido importância alguma, jamais ele seria um divisor de águas.
Mas nós vemos Jesus aqui como um divisor de águas, um divisor de tempos, o que havia antes dele e tudo o que começou a se desenrolar depois dele, por causa dele, pela sua atuação na face da terra. E é interessante que essa divisão de tempo antes de Cristo e depois de Cristo não é uma divisão para cristãos, não é uma coisa vinculada à religião. O marco é tão forte que isso foi incorporado ao calendário do mundo. Referimos numa linguagem mundial a questão de antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo os não cristãos, em questão de datas, de separação de tempos, isso é vigente. Boa noite, Sérgio, boa noite, Terezinha. Num terceiro item, ela ainda falando de Jesus, diz que ele impôs um comportamento jamais pensado. E esse comportamento enobrece-o diante de nós. O comportamento que Jesus trouxe à sua época era diferente de todas as criaturas. E ainda hoje, ao olharmos para as suas atitudes, para o seu comportamento, nós só temos que enobrecer essa figura, porque é um comportamento totalmente enquadrado naquela lei de amor que rege todo o universo. O José, se eu tivesse 0,01 milésimo% da evolução de Jesus. Nós temos, Gil. Jesus diz que somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. É que às vezes o nosso 0,01% ainda não está vigente, mas está em nós. E mais hora, menos hora, com certeza, isso estará à flor da nossa pele, nas atitudes melhores que haveremos de ter. Continua Joana de Ângeles analisando o seguinte: para os que lhe negam a grandeza espiritual, porque muita gente ainda nega a grandeza de Jesus, desse espírito fantástico, maravilhoso, grandioso que a Terra teve a oportunidade de conhecer. Para os que lhe negam a grandeza espiritual de ser o Filho de Deus, de ser o espírito mais iluminado que nós tenhamos notícia, e que negam a ele a liderança para se alcançar o reino de Deus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mostrando que sim, é um líder que pode nos colocar neste caminho que nos conduz à divindade, mas muita gente ainda nega isso. Nega a liderança a ele, nega a possibilidade da grandeza espiritual que ele tenha. Então, ela vai fazer umas anotações para esses que negam, para esses que ainda não dão o crédito que Jesus merece. Vamos a mais boa noite, a Marta, a Mara, Mauro, Lígia, sejam todos bem-vindos, Regiane, sejam todos muito bem-vindos. Então, em primeiro lugar, para esses que negam, vivendo em um pequeno povoado de gente simples e destituídas de conhecimento, não dispunha de alguém que lhe desse aulas a respeito da sabedoria universal. Se nós olharmos friamente a história do menino Jesus, do jovem Jesus, do homem Jesus, nascido lá na Galileia, Jesus de Nazaré, nós vamos ver que naquele reduto, naquele local do mundo onde ele nasceu, não tinha, eram só pessoas muito simples, eram pessoas que viviam de pequenos trabalhos manuais, ou da pesca, ou de uma carpintaria, ou de uma olaria, ou de criar um animal, plantar alguma semente. Eram coisas muito pequenas. Pessoas, a maioria não lia, não escrevia, não tinha esse conhecimento. Então elas eram mesmo, ele nasceu entre pessoas destituídas de conhecimento. A pessoa que tinha talvez mais conhecimento e próxima a Jesus, o Jesus menino, era sua mãe Maria. Porque Maria vivera no templo de Jerusalém como uma das virgens que cuidava do templo. E é evidente que estando crescendo, passando um período da sua puberdade
e adolescência no templo, ela aprendeu muita coisa. Então, Maria talvez fosse a criatura que tinha mais possibilidade de ensinar alguma coisa a Jesus, mas os outros daquela região não ofereciam a ele essas condições. Então, vivendo nesse pequeno povoado de pessoas simples, destituídas de conhecimento, não dispunha de alguém que lhe desse aulas a respeito da sabedoria universal. Ninguém sabia como iriam dar aula a ele. Agarrados a intrigas e tradição, jamais alguém se destacou na comunidade. A comunidade de Jesus era uma comunidade pobre, uma comunidade muito simples. Ali não haviam pessoas de cultura, de grande destaque, nomes importantes. Não tinha naquele local, vivendo o cotidiano e sem nenhum voo do pensamento iluminado. Aquelas pessoas não tinham, não pensavam qualquer coisa a mais. Então, como explicar que este menino já de início tivesse tanto conhecimento, tanta sabedoria, que aos 12 para 13 anos ele pudesse ir ao templo discutir das coisas de Deus com os doutores da lei daquele tempo, com os sacerdotes. E ele fazia isso. Então, de onde essa criança, esse menino, tirou tanto conhecimento que não era comum na sua região, entre os seus, entre a sua comunidade, entre os seus familiares, não era comum. No entanto, ele era fora do comum. Então, para quem não admite a sua grandeza espiritual, como explicar isso? Quem não admite a sua liderança, como explicar todo o magnetismo que ele tinha? Vamos ainda ao boa noite a Brígida, Cidinha, Lena, Lígia, sejam bem-vindos, Marta, Franci, Thelma, sejam todos muito bem-vindos. Um segundo item que Joana de Ângeles levanta a respeito dessa personalidade do Cristo, ela diz, sem qualquer aprendizagem terrestre, aos 12 anos, então, dialogou com rabinos de Jerusalém, portadores de cultura impecável, embaraçou os interlocutores com capacidade ética e estética. A sua linguagem era perfeita. As colocações pronominais, o tipo de linguagem que ele usava, os assuntos que ele debateu então com os rabinos que tinham uma formação severa e ele, aos 12 anos, foi capaz disso. Continua ela dizendo, filósofo de rara doutrina, o amor, não frequentou nenhuma academia, porque ele era o filósofo do amor. E não houve nenhuma academia que oferecesse essa filosofia a ele. Ele não frequentou nenhum banco de escola, nenhum grupo de filósofos para desenvolver a temática do amor, para questionar o amor, para exemplificar o amor. No entanto, ele era o grande filósofo do amor na face da terra. Revolucionou os sentimentos numa síntese que reúne as tradições de Sócrates, Platão e Aristóteles. Lembram-se? Nas terças-feiras nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos naquela introdução, até um tanto longa, são 21 itens, da doutrina de Sócrates e Platão, que Kardec está mostrando a concordância dos ensinos de Sócrates e Platão, de pontos da sua doutrina, da sua filosofia, que são concordes à filosofia do Cristo e concordes à filosofia do Espiritismo. E aqui a Joana de Ângeles está levantando exatamente isso. Filósofo da doutrina do amor, não frequentou nenhuma academia e revolucionou os sentimentos, numa síntese que reúne aquela tradição de Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele trouxe tudo junto, tudo aquilo que os grandes filósofos do passado falaram. Assim, ele adquiriu mais seguidores que os 3 filósofos juntos. Somando Sócrates, Platão e Aristóteles, eles não tinham a mesma quantidade de seguidores que Jesus. Jesus tinha mais seguidores que os 3 grandes filósofos da história da humanidade juntos,
somados. O que faz com que essa criatura tivesse essa condição de atrair tantas mentes em redor de si. Vamos lá, boa noite a França, a Simone, a Jaqueline, sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar a nossa noite. Um quarto item de análise que Joana está nos trazendo do Cristo, né, da personalidade de Jesus, e isso para quem não aceita, quem não acredita, quem não percebe a grandeza desse Espírito. Diz ali Joana de Ângeles, revolucionário do bem, enfrentou as piores conjunturas que haviam construído o Império Romano, sem derramamento de sangue daqueles que se lhes opuseram, ou que deu lugar ao martírio de mais de 1 milhão de discípulos durante os primeiros séculos. É o comportamento de Jesus que ela analisa. Ele foi o revolucionário do bem, um grande revolucionário. Ele provocou uma revolução no pensamento humano, no sentido do bem, do comportamento, da ação e do pensamento no bem, da vivência no bem. Com este comportamento e essas lições, ele enfrentou as piores situações construídas pelo Império Romano, que era o orgulho, o poder, o autoritarismo, era tudo isso que eles tinham, e Jesus, mostrando um comportamento diferente disso, tudo que era habitual à sua época, ele se colocou em oposição. Mas claro que isso fez para com aqueles que o seguiam pagar um preço alto, como ele pagou. É sempre quando alguém sai da tônica comum, da normose de uma época e coloca um outro pensamento, um outro ponto de vista, uma outra forma de agir, ele causa um impacto muito grande naqueles que estão acomodados dentro daquele comportamento. E vai ser perseguido, e todos os que estiverem com ele também vão ser perseguidos, porque não é desejoso da grande maioria de que as coisas mudem, de que se tenha um comportamento diferente, uma moral diferente. Não é. As pessoas estão enquadradas, engessadas dentro de um determinado pensamento e um determinado comportamento e não querem romper com isso. Porque ao romper com esse engessamento, com esse cerceamento do pensamento, ela mostra uma vulnerabilidade, uma fragilidade diante do novo. E ela não quer, ela se coloca como a pessoa forte e capaz de tudo isso. Então, diz ali que por conta disso, mais de 1 milhão de discípulos de Jesus foram levados ao martírio logo nos primeiros séculos do cristianismo nascente. O Gil dizendo, os filósofos eram também mais evoluídos para terem seus conhecimentos. Sim, nós vimos ainda, acho que ontem, quando comentávamos a respeito da página de Emmanuel mesmo, que estávamos vendo, e também na terça-feira do Evangelho, o próprio Kardec analisa isso, de que eram espíritos já. Olha, Gil, você vai lembrar até o que Kardec falou ali na introdução ontem, quando ele diz, esses espíritos, Sócrates e Platão, esses filósofos, vamos dizer que agora eles tivessem voltado como discípulos de Jesus, lembra-se? Como aqueles que foram escolhidos por Jesus, numa aparência mais simples externa, numa vivência mais simples, mas eram homens de verve, de raiz forte, de equilíbrio, de capacidade, de discernimento. Eram os homens que Jesus escolheu e que agora, Kardec dizia, estariam voltando também durante esses movimentos do surgimento do espiritismo, por conta da época do iluminismo na França e nos momentos atuais que estamos vivendo, quando há tanta efervescência na face da Terra, nós podemos ter certeza que grandes almas estão aqui encarnadas, com conhecimento suficiente, evoluídos o suficiente para aguentarem isso e servirem de lastro
para uma sociedade diferente, uma vida diferente, pagam um preço alto. Sempre vão pagar um preço alto. Mas estão prontos para isso, aceitar o bom combate. É isso que Paulo fala em suas cartas. Se vestiram com o capacete da esperança e partiram para o bom combate, que é o combate de implantação do bem na terra. Então nós vemos que não é a história, ela vai se repetindo, os fatos vão se repetindo dentro da época que estamos vivendo. Boa noite, Edna, Divone, que também estão chegando aqui conosco, e que possamos seguir com essa análise de Joana de Ângeles a respeito da personalidade do Cristo. Terapeuta inconfundível, penetrava na gênese dos aflitos que o buscavam. Interessante, porque a época de Jesus, nós tínhamos os essênios ao norte da Galileia, tínhamos os essênios, que eram os terapeutas de época, aqueles que procuravam sanar as dores, curar as criaturas em todos os níveis de males que pudessem apresentar. E ela coloca Jesus como um terapeuta inconfundível, quer dizer, o maior de todos, que penetrava na gênese dos aflitos que o buscavam. Gênese é origem, é um nascedouro. Então Jesus era aquele terapeuta capaz de mergulhar fundo na alma daquela criatura aflita que solicitava a sua ajuda. Ele sabia exatamente o ponto de maior sofrimento, maior dor, e era para aquele ponto que ele destinava a sua orientação, a sua palavra, os seus fluidos. Então ele diz, não necessitava de nenhuma instrumentação convencional, porque os terapeutas agiam como médicos e tinham determinados instrumentos para os curativos, para ajudar as pessoas. Existiam instrumentos, embora rudes de época, não agora com as facilidades que temos, mas existiam. E ele curava, ele sarava as feridas, ele curava a cegueira, como nós vimos, a lepra, a paralisia, sem qualquer instrumento, sem qualquer ferramenta, que não o seu magnetismo, o seu poder e o fato de mergulhar profundamente no íntimo da criatura para promover a cura de dentro para fora. Então as pessoas se transformavam diante dele instantaneamente. Muitas pessoas se transformaram diante dele por conta dessa força que ele tinha. Identificava os males que os afligiam, suas causas, e de imediato as solucionava. Então nós vamos olhar vários milagres de Jesus e vamos olhar sempre que ele costuma fazer algumas perguntas. Aliás, ele faz uma pergunta em específico. Quando ele se depara com alguém que está necessitado da sua ajuda, ele pergunta àquele necessitado, que queres que eu faça? Quase a dizer, qual é a sua prioridade? O que é que está doendo mais em você? O que é que você quer que eu cure logo de cara? Ele perguntava, o que queres que eu faça? Ele deixava à pessoa o direito de escolher de que mal ela desejava se livrar, ou seja, o que é que estava doendo mais, o que é que era a maior causa de aflição. Então ele agia, Senhor, cura-me da cegueira. Senhor, faz com que eu ande de novo. Senhor, limpa a lepra que eu trago. Senhor, perdoa os meus pecados. Eram as dores de cada um. Cada um pedia a ele algo que verdadeiramente tinha significância para o seu existir. E ele atendia. Por isso que ele ia na raiz, ele ia na gênese, ele ia naquilo que era o nervo exposto da pessoa. E assim ele curava aquela pessoa. Mas essa cura era de dentro para fora, porque ele primeiro fazia que ela tomasse consciência do que é que verdadeiramente doía mais nela, para que fizesse uma seleção do que ela desejava primeiro ser atendida
Então, só aí é um movimento de introspecção, de autoconhecimento, para poder ele trabalhar nisso e ter um reflexo no exterior, na vida da criatura. Ali ele curava e de imediato solucionava as causas. Então ele identificava os males, o que é que doía, suas causas, por que é que aquela criatura estava naquela condição. Por isso que quando ele curava, ele encerrava dizendo assim: vá e não peques mais. Vá e não volte pelos mesmos caminhos. O que é que ele estava dizendo nas entrelinhas? Aquele seu comportamento anterior, aquelas suas atitudes, aquele caminho que você escolheu trilhar, é que resultaram nesta doença em você. No desequilíbrio que deu origem a esta doença. Por isso ele dizia: vai, não peques mais, não erres mais, não faça a mesma escolha que você já fez uma vez. Porque se nós vamos fazer sempre a mesma escolha, não vamos ter resultados diferentes. O resultado vai se repetir o mesmo. Então ele via qual era a causa e aconselhava que a pessoa se abstivesse daquela causa. E diz, e de imediato o solucionava, porque ele curava o reflexo físico que aquela causa provocou, tanto quanto fazia que a criatura tomasse conhecimento do que é que gerou, qual foi a causa que gerou aquela dor. Por isso solucionava de vez a história. Além disso, Joana coloca que ele era um orador excelente, claro. Nós não podemos nem ter dúvida da oratória do Cristo. Eu já disse para vocês que quando lá no local do Sermão do Monte, parece que a gente ainda ouve a voz de Jesus, parece que a sua voz ainda brada naquele éter. Imagine a força, o magnetismo das suas palavras, que até hoje nos fazem sentir como se elas estivessem sendo pronunciadas agora. No nosso inconsciente mais profundo, parece que elas reverberam. Esse é o orador que marcou as almas na face da terra. Então ele diz, orador excelente, Joana diz, fez das palavras bem colocadas os mais belos e encantadores discursos e poemas que se conhecem. Como exemplo, ela fala do Sermão da Montanha e a peroração baseadas no eu sou. Eu sou aquele capaz de curar-te. Eu sou aquele capaz de mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pastor. Ele dizia que ele era o bom pastor. Então nós temos Jesus marcando nossas vidas, vida da humanidade terrena, com os seus ensinos e palavras bem colocadas. Houve momentos em que o silêncio de Jesus falou mais que as próprias palavras. Nós vamos ver quando levam até diante de Jesus aquela que é tida como uma mulher adúltera, que estava na ânsia de apedrejar. E ele está tranquilo escrevendo alguma coisa. Naquele momento, Senhor, olha, manda a lei que apedreje, tatati. Eles queriam testá-lo na lei de Moisés, porque a lei de Moisés mandava apedrejar. Ele somente olhou e usou pouquíssimas palavras, dizendo: quem não tiver pecados, quem estiver isento de pecados, atire a primeira pedra. Abaixou-se e continuou em silêncio. O seu silêncio deu mais intensidade à frase que ele falou, que um a um foram deixando cair as pedras e se afastaram. Não conseguiram permanecer ali e foram com o eco dessas palavras dentro do coração. O eco das palavras a dizer: aquele que estiver isento de pecados, atire a primeira pedra. São coisas que nós temos que observar. O paralítico de Cafarnaum, ele simplesmente olha para aquele homem
que você deseja? Que eu ande, Senhor. Então levanta e anda. Poucas palavras, mas que marcaram aqueles que ouviram, que ficaram registradas. Aí Joana vai continuando, e o Gil está nos dizendo aqui, há 2000 anos deixou os maiores ensinamentos que até hoje estamos aprendendo e pelejando para praticar. E é verdade, é uma peleja, é uma guerra íntima. Porque somos espíritos antigos, acostumados a fazer um punhado de arte. Os ensinos de Jesus estão aí, ecoando em nossas almas. Então em nós existe uma peleja, uma guerra, uma disputa entre o homem velho e o homem novo que quer surgir. Estamos aqui, mas o bom é que estamos pelejando, não estamos na inércia. Estamos aqui lutando por nós mesmos para a melhoria interior. Continua Joana analisando essa personalidade de Jesus, dizendo, mestre incomparável. Então, ela colocou primeiro, ela deu uma visão dele, depois o mostrou como um terapeuta, depois como um orador excelente e agora como um mestre incomparável. Esse mestre incomparável utilizou a natureza para sua cátedra e das coisas humildes como usuais e conhecidas, ofereceu ensinamentos profundos que ainda causam surpresa. Suas parábolas são páginas de vida reais, de sabedoria e portadoras de orientação psicológicas incomuns. Mestre incomparável. Quando alguém referiu-se a ele no Evangelho, disse, bom mestre, ele ouviu a pessoa e disse, bom, só o Pai o é. Mestre eu sou. Ele tinha para ensinar. Nós, às vezes, somos professores. O professor é um revelador de terceira categoria, terceira ordem, porque ele colhe material e transmite o material a outro. O mestre, ele traz com ele a sapiência. Ele não vai colher material. Ele tem com ele um acervo enorme de sabedoria que ele disponibiliza para os outros. Então, ele é um revelador de grandeza maior. E ele diz, mestre incomparável, quer dizer, acima de todos os mestres, é o mestre dos mestres. Por isso também a expressão o rei dos reis, colocando sempre Jesus acima do padrão tido como rei ou como mestre. Ele estava acima de todos esses. E o que ele utilizou? A natureza como sua cátedra, sua cadeira de ensino. Jesus era peripatético. Ele ensinava caminhando pela periferia, com os seus seguidores. Então ele caminhava a céu aberto, aproveitando tudo que existia na estrada, na natureza, para enriquecer os seus ensinos. Por isso, ele ensinava e a sua cátedra era a natureza. A sua cadeira não estava dentro do templo, nem uma universidade, nem uma escola de paredes fechadas. A sua escola era um mundo, o céu aberto. Ali era a sua escola. A sua cadeira de mestre estava ali, na natureza. E ele ensina usando as coisas comuns. Então ele tem parábola que ele vai falar de peixes, de redes, de pesca para os pescadores que estão ali. Mas ele tem outras parábolas que ele vai falar de ovelhas, de rebanho, para um outro tipo de pessoas que vivia numa região que lidava com a criação dos ovinos. Então ele podia ali colocar essas situações. Outra hora ele ia falar de elementos feito do barro, jarros, tijolos, telhas. Por que ele falava? Porque ele falava para os oleiros que trabalhavam ali. Ele vai falar do trigo e do joio para aqueles que cuidavam de sementes.
Então ele aproveitava a lição, no fundo, muitas delas, normalmente ele conta 3 vezes a mesma história, trocando personagens e utensílios que ele observa, mas o conteúdo é o mesmo. Ele passa de forma que aquelas pessoas consigam entender, porque elas sabiam lidar com aquilo que ele estava falando, e ele demonstrava, ele tinha os elementos, a matéria-prima estava ali para ele poder demonstrar aquilo que ele falava. Então ele usava como material pedagógico tudo aquilo que estava ao seu alcance, pertinente àquele meio onde ele se encontrava, para poder que as pessoas que estavam com eles entender todas as situações. Ofereceu ensinamentos profundos que ainda causam surpresa, porque nós vamos ver os ensinamentos de Jesus, as falas de Jesus, e cada vez que a gente olha, a gente se surpreende com a profundidade daquilo que ele está dizendo, com a proposta que ele está trazendo de vida para a humanidade, do relacionamento humano, do comportamento do ser na face da terra. É surpreendente. Jesus, ele surpreende. A retidão do caráter, a moralidade das criaturas, tudo isso está nos seus ensinos. Então, são ensinamentos profundos. E as suas parábolas são páginas de vida ricas de sabedoria e portadoras de orientação psicológicas incomuns, porque usando material da local, ele passava uma lição que era para a alma humana, para a psique. Não era uma lição de vida usual da matéria. Ele não falava disso. Quando ele falou a Pedro sobre a pesca, e quando na pesca milagrosa, que eles conseguem pegar muitos peixes, ele disse: bom, hoje você é pescador de peixes, amanhã você será pescador de homens. O que ele estava dizendo? Que preparando aquele espírito para a tarefa que viria. Quando ele está falando a respeito do bom pastor, da ovelha desgarrada, quando ele diz, no final dos tempos, haverá um só rebanho e um só pastor. A humanidade terrena será uníssona. E um pastor não é com relação, Jesus não falava com relação a representante de uma religião. O mundo inteiro estará voltado e terá como líder um representante de uma religião sobre as demais religiões. Não é isso não. Quando ele diz, no final haverá um só rebanho, um só pastor, ele está dizendo, as pessoas terão uma homogeneidade de comportamento. É um rebanho só com um comportamento semelhante. Então elas terão uma homogeneidade de comportamento. E o pastor que vai dirigir, que vai cuidar, são esses ensinos que ele trouxe, que servirão para nós a fim de cuidados, de zelo, para que nenhuma ovelha se perca. E ainda dizia mais, que deveria largar 99 ovelhas em segurança e buscar aquela que fugiu. Quer dizer, ninguém escapa dessa lei do amor de Deus, que de todos cuida. Então ele está dando esperança, ele está dando certeza de uma vida melhor. Tudo isso Jesus está trazendo para nós. E é disso que Joana de Anjos está falando. Boa noite, Lourdes, que eu não disse, Cleide, Pedro, sejam todos bem-vindos, boa noite. Continuando, ela falou então dele como um mestre incomparável, porque usava tudo isso não apenas como um conteúdo de uma disciplina, mas algo que verdadeiramente pudesse alavancar o processo educativo do ser. Porque educare é colocar para fora, né? É conduzir para fora. Eu gosto muito, especialmente, do lema de São Paulo, non ducor, duco, não sou conduzido, conduzo.
non ducor. Educar é isso, é conduzir para fora. Nós temos o potencial em nós, mas isso precisa ser tirado de nós para que se torne algo merecedor de valor, de crédito. Continua ela analisando então essa personalidade do Cristo, dizendo: cidadão perfeito. Cidadão perfeito. Jamais deixou de cumprir seus deveres legais, sem abandonar ou descuidar-se do ministério para o qual viera à terra. Essa lição é profunda que Joana está nos dando. Cidadão perfeito. Como cidadãos, todos nós temos obrigações. Nós reclamamos muito dos direitos que temos como cidadão, mas esquecemos que temos obrigações de cidadania para com aquele ambiente em que estamos cidadãos. E ele era o cidadão perfeito, por isso que naquele momento ele diz: de quem é a face desta moeda? Perguntaram: paga o imposto ou não paga imposto? Ele disse: quem é a face? É de César. Então dê a César o que é de César. Quer dizer, ele era cumpridor do seu dever de cidadão, da vida material. Como cidadão, ele contribuiu com as bodas de Caná, porque havia uma regra de vida em sociedade que não podia faltar vinho nas festas de casamento, e a festa se arrastava por uma semana inteira. E normalmente oferecia-se o melhor vinho no começo da festa, deixando de segunda qualidade, segunda linha para o final, quando as pessoas já estavam muito fartas de bebida e comida e não iam perceber muito que aquele vinho não era de melhor qualidade. Quando ele reabastece as bilhas daquela família com o vinho, as pessoas: mas por que vocês guardaram o melhor vinho para o fim? Ele cumpriu um dever de cidadão. Era um comportamento da sua raça, da sua maneira de ver a vida. Então, nós vamos ver Jesus cumprindo muito os seus deveres. Vai ao templo, oferece, quando o menino foi oferecido sacrifício, como era o costume do templo. Ele vai às festas, tanto que na semana em que tudo transcorre na sua vida e acaba na sua crucificação, a sua vida terrena, era uma semana de festividades. Ele vai a festividades, ele vai a Páscoa, ele participa de tudo que era habitual do cidadão participar. Ele cumpre rigorosamente. Ele entra na sinagoga e ele só usa da palavra no momento que é permitido usar. Então nós vemos um cidadão perfeito que nunca deixou de cumprir os seus deveres legais, até o fato da mãe acompanhá-lo em toda a sua trajetória, é por conta, sendo ele o primogênito, ele deveria cuidar dela, que estava viúva, não poderia deixá-la à margem. Então ele a conduzia junto. Ele tinha esse cuidado de tê-la junto, e o cuidado foi tanto com a mãe, que nos momentos finais que ele percebe a sua vida física se esvaindo, ele recomenda que João tome conta da mãe dele. Ele transfere essa responsabilidade para não deixar a mãe desamparada, uma viúva desamparada. Isso fazia parte dos costumes, da cidadania. Prestar contas, se apresentar no templo, tudo era parte da cidadania. Pagar pedágio para entrar tinha os peageiros, pagava-se o pedágio para entrar na cidade, e ele cumpriu tudo. De todas as formas, ele agiu como deveria agir. Então era um cidadão perfeito. E mesmo ocupado em dar conta da vida material, porque trabalhou na carpintaria para ganhar o sustento, aprendeu com o pai, trabalhou na carpintaria para ganhar o sustento, para gerenciar a própria família. Mesmo isso, nunca abandonou ou descuidou
do ministério para o qual ele viera à Terra. Ele viera com uma tarefa específica, né? De trazer ao mundo os seus ensinos, de mudar a vida. E ele trouxe tudo isso, mesmo cumprindo os seus deveres da terra, os seus deveres materiais, ele nunca descuidou da missão. Às vezes nós vemos a alegação, né, das pessoas de que, eu não posso cuidar disso porque tenho que cuidar aqui da vida material, ou vice-versa, eu não posso cuidar da vida material porque tenho que cuidar de uma tarefa espiritual. Não, o tempo é nosso. Nós é que temos que aprender a fazer esse tempo render, dar certo. Agendando todas as coisas, nós vamos conseguindo dar conta das tarefas que estamos encarregados. Ela ainda vai falar de uma outra, veja quantas faces de Jesus, quantas situações, o título de orador, de terapeuta, de mestre, de cidadão. Ela vai falar agora de amigo fiel. Olha que coisa maravilhosa, amigo fiel. E ele era o amigo fiel. Ele nunca traiu ninguém, ele foi traído por alguns amigos, mas ele não traiu ninguém. Então a sua fidelidade foi tal que mesmo aqueles que o traíram, ele não abandonou. Ele deu a eles mesmo a segunda oportunidade para que a gente pudesse retificar a trajetória. Ele manteve a sua fidelidade total. Vamos ver o Gil dizendo, isso não quer dizer que seja só na Terra. Pode ser em algum lugar da nossa evolução. Eu não entendi uma palavra, Gil. Não entendi na sua digitação uma palavra, então não dá para comentar. Mas vamos lá então. Ela fala ali, né? Amigo fiel, cercou-se dos mais necessitados para os ajudar, sem negar auxílio àqueles das chamadas classes sociais elevadas. Nós vamos ver muito bem isso. Jesus estava sempre cercado dos necessitados. Fossem os necessitados de cura, porque estavam doentes, fosse necessitado de uma palavra, porque queriam luz na consciência para viver melhor. Enfim, ele sempre estava com a classe mais pobre, mais necessitada, mais oprimida. Mas ele nunca se negou de dar a atenção devida aos das classes mais elevadas. Nós vamos ver a conversa dele com Nicodemos. Nicodemos era um dos doutores da lei no templo, que o procura à noite, às escondidas. Jesus poderia dizer, peraí, de noite você vem aqui? Não, por que você quer fugir, não quer que os outros vejam? Não, ele atendeu, orientou, explicou. José de Arimateia era outro homem importante e foi quem depois cedeu até o sepulcro para o corpo de Jesus, porque ele trocava lá as ideias, atendia José de Arimateia. Um exemplo maior disso nós vamos ver com Zaqueu. Zaqueu era um homem de classe mais abastada, classe social elevada, era um homem rico, um cobrador de imposto. Como a gente diz, ele fez o caixa 2, acho até o caixa 3, porque o dinheiro dele era uma coisa absurda à época. Não era bem visto pelos outros, por conta disso, e Jesus o atendeu e esteve em sua casa com a maior presteza. Jesus olhou por ele, atendeu a ele. Então ele nunca fez, né, distinção e tornou-se um amigo a tal ponto. José de Arimateia depois é quem recolhe o corpo de Jesus, cede o sepulcro para o seu corpo. Nicodemos sempre se ocupou dele. O Zaqueu torna-se um discípulo dele, um divulgador, redistribui a sua riqueza com aqueles que ele usurpou e acaba se tornando um divulgador do cristianismo. E ele é amigo.
Continua essa amizade mesmo com aqueles que eram tidos pessoas que não eram simpáticas à maioria. Humilde como ninguém, logrou sensibilizar todos, sem transigir com as injunções perversas dos hábitos do seu tempo. Vejam, a perversidade, os ataques perversos, eram comuns à época de Jesus. A grande maioria procedia assim. E ele procurou sensibilizar a todos, sem transgredir, sem ofender, mesmo essas atitudes mais perversas, ele conclamava a um comportamento mais saudável e melhor. Advogado dos infelizes. Então ele advogou causas. A mulher adúltera, ele interferiu ali. Nós vamos ver que ele acode, né? Então, advogado dos infelizes. Defendia-os com tal eloquência que ia além das lições acadêmicas e a todos libertou. Então, todas essas criaturas, Jesus esteve auxiliando nas suas causas. Sem ter escrito uma palavra, legou à posteridade a mais completa doutrina de amor que ainda enfloresce na humanidade. Está aqui, sem ter escrito uma palavra. A sua doutrina penetrou as almas, as consciências, de tal forma que ainda hoje os seus ensinos estão aí melhorando a humanidade, dando diretriz à humanidade, sem escrever uma palavra sequer. Aí Joana vai fazer algo curioso de observarmos. Somente Francisco de Assis conseguiu imitá-lo, tornando-se um símile perfeito da luz do amor. O único espírito na face da terra que se aproximou, que procurou ser espelho de Jesus quando encarnado nas suas atitudes, foi Francisco de Assis. Somente Francisco de Assis conseguiu imitar Jesus, porque se ele é modelo e guia, exatamente para nós podermos imitá-lo. Só Francisco conseguiu imitá-lo, tornando-se um símile feito na luz do amor. Nunca o desdenhes ou finjas ignorá-lo. Era o recado de Joana àqueles, como ela dizia, que negam a grandeza espiritual do Cristo e negam a sua liderança para alcançar o reino de Deus. Ela mostrou todas as facetas de Jesus, ela fez uma análise dessas facetas e ainda deixou Francisco de Assis como um modelo seguidor, né? Uma cópia de Jesus, uma cópia da maneira que Jesus ensinou, para que a gente tivesse mais uma referência. E diz, nunca o desdenhes ou finja ignorá-lo. Porque não dá para ignorar uma pessoa com todas essas condições. Não dá para desdenhar o ensino que foi capaz de atravessar milênios e chegar até nós. E ela vai falar da nossa vida atual. Primeiro ela fez esse painel de Jesus e agora então ela vai tratar da nossa atualidade apressada. Ela fala na atualidade apressada, porque nós estamos assim, numa vida galopante. A nossa atualidade é aceleradíssima. Quando se destacam nessa nossa atualidade a prosápia. A prosápia é o conjunto de orgulho, da arrogância, da vaidade, da fanfarrice. Isso é a prosápia. Ela está dizendo, quando se destacam esses comportamentos. E mais do que nunca nesses dias atuais, nós temos visto em destaque nas nossas mídias, no mundo. O que é que elas destacam? A arrogância de alguns, vaidade do outro, o orgulho exacerbado de muitos, a fanfarrice, gente contando vantagem o tempo inteiro. Está aí.
fazendo parte da nossa atualidade apressada. Quando se destaca isso, a prosápia, nós estamos vivendo num mundo com essas características. Quando se destaca o poder temporal injusto. O poder temporal é o poder que as pessoas adquirem na Terra e usam esse poder de forma injusta para com os outros. Está aqui, quando as pessoas se agarram a esse poder terreno e agem de forma injusta para com os outros. A astúcia e a ambição desmedida é o que nós estamos vendo. Astúcia, sabe aquela ideia de lobos em peles de cordeiro, serpentes, criaturas que estão rapaces, como aves querendo destruir, astúcia, para enganar, para tirar proveito. Estamos vendo, está ali, astúcia e ambição desmedida, porque não tem limite, parece que não tem fundo a história. Quanto mais tiram, mais querem tirar, quanto mais tem, mais quer ter. É uma ambição desmedida, não tem limite. Quando então nós vemos nesse nosso mundo tudo isso, vemos campanhas sórdidas, organizadas para negar a existência de Jesus. Negar a existência ou para desdenhar dos seus ensinamentos. Muitas criaturas fazem campanhas contra os ensinamentos de Jesus. Nós vemos isso. Quando ele, Jesus, tornou bem-aventurados os pobres de espírito. Olha a diferença do comportamento dele para os da nossa época atual. Bem-aventurados os humildes, os simples de coração, os que sofrem injustiça, os que são esquecidos, e reverteu as determinações enganosas. Encontra-se então reações violentas dos imprevidentes e ricos de vanglória. Não olham para humildes, simples, os esquecidos, injustiçados com o mesmo olhar de Jesus. Pelo contrário, se alguém ainda vai se ocupar disso, existem reações violentas de criaturas contra essa ideia do Cristo de ajuda aos outros. Bem, nós vamos ter que parar por aqui pelo nosso horário. Mas estamos vendo que essa questão de Jesus, né, e o nosso título de hoje, sobre qualquer aspecto, Jesus está sempre acima, nós vamos ver, se Deus quiser, a semana que vem. Hoje, então, nossa lição conclui os estudos da semana e queremos que todos tenham um fim de semana tranquilo, harmônico, cheio de paz, cheio de saúde, cheio de convívio fraterno, de muita luz nas consciências, de paz nos corações, de força e fé. Esse é o nosso desejo. E aí vamos àquele Pai Nosso de Monsenhor Horta, que está na obra Parnaso de Além Túmulo, que reflete muito da nossa súplica. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o vosso reino, nosso reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Deus nos abençoe,
Jesus nos ilumine e que tenhamos todos o equilíbrio, a paz, a alegria. E a semana que vem, se Deus quiser, segunda-feira, estaremos juntos novamente, reiniciando mais uma semana de reflexões. Muita paz, boa noite, bom fim de semana a todos.